Olá, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 26/9, nós vamos meditar em Daniel, capítulo 7 ao capítulo 9, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do sonho sobre os 4 animais, né? Então você já percebeu que o livro de Daniel, ele está recheado de sonhos, de visões, né, por parte de Daniel. E nós vamos ver aqui mais um sonho sobre 4 animais, e foi no período do ano do rei Beltesazar, né? Ele era rei da Babilônia. Agora há pouco nós vimos como foi o fim dele, mas aqui Daniel está relatando visões ainda que teve a respeito desse período. E nós vamos ver que nesse sonho que ele teve, né, visões ante aos seus olhos, estava no seu leito e ele escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que 4 ventos do céu agitava o grande mar. Isso, então todas as vezes, né, que a gente vê essa menção de grande mar, fala de nações, nações em tribulações, em, né, guerras, né? Então, quando vê essa menção de mar grande. E os 4 ventos aqui do céu fala de nações, né, espalhadas pelo mundo, e aqui os 4 ventos fala dos 4 pontos cardeais. Então, tem todo um significado, né? E aí ele vai falar que o primeiro animal eram animais grandes e diferentes um dos outros, e eles subiam do mar. E olha que interessante, nós vamos ver semelhante a isso, Apocalipse 13, falando também sobre, né, o animal que sobe do mar. O primeiro, ele fala que era como leão. Então, ele fala que ele tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas-lhe as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Lhe foi dada a mente de homem. Então, primeiro aqui era um leão. Então, aqui o leão, ele vai trazer a simbologia do reino babilônico, isso mesmo. Logo em seguida, ele vai continuar olhando, e o segundo era semelhante a um urso que levantou sobre os seus lados, a boca entre os dentes, jazia 3 costelas e dizia: levanta-te e devora muita carne. Então aqui já estamos falando do reino posterior ao rei da Babilônia, o reino da Babilônia, né? A queda, onde nós falamos da Babilônia, e quem vai surgir aí? Os medos persas, né? O reinado medo-persa. Então, ele é aqui simbolizado pelo urso na visão de Daniel. Depois, ele vai continuar olhando e ele vai ver outro semelhante ao leopardo. Então, aqui nós já estamos vendo surgir um novo império, que é o greco, né? A Grécia ali, a Macedônia surgindo aqui na figura desse terceiro leopardo. E o 4º animal, ele só fala que era um animal terrível, espantoso, sobremodo forte, dentes de ferro, ele devorava, fazia de pedaços, pisava os pés, sobevava. Então ele fala até que ele tinha 10 chifres. Então mostra-se uma visão horrenda desse 4º animal, mas ele não fala qual que é necessariamente esse animal, ele só descreve, e a gente vai ver coisas semelhantes em Apocalipse capítulo 12. Então esse 4º animal, nós estamos falando do Império Romano, isso mesmo, né? Então muito bem definidos aqui na visão de Daniel. E ele continua olhando até que foram postos uns tronos, os anciões
de Deus se assentou com vestes brancas como a neve, e os cabelos da cabeça era de pura lã. O seu trono era chama de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Vimos também, semelhante a isso, Apocalipse falando, né, em Apocalipse 1, que fala sobre a visão que o João viu, né, Jesus ressurreto em toda a sua glória. Ele fala lá em João 1, em Apocalipse capítulo 1, e nós vamos também ver em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, tá? Então aqui, como seria o quinto aqui, ele mostra o próprio reino de Deus, né? Do Todo-Poderoso. Então ele mostra aqui que como o reino todo-poderoso. E ele fala que um rio de fogo emanava e saía diante dele. Milhares e milhares o servia e miríades estavam diante dele, assentando-se no tribunal, e se abriam os livros. Olha aqui, costumam-se dizer que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele tem muita visão, né, que é relatada lá em Apocalipse. Apocalipse 5 e Apocalipse 20 falam sobre isso. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. E estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe retirado o domínio. Todavia, foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo de tempo. E eu que estava olhando na minha visão de noite, eis que vinha como uma nuvem do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, os povos, as nações, os homens, todas as línguas o servia. O domínio seu era eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Apocalipse 11:15 fala, né, desse reino. Enquanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. E assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses 4 animais são 4 reis que se levantarão na terra. Então, já descrevi aqui para você, né? Mas o santo do Altíssimo receberão um reinado e possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Apocalipse 22 fala sobre isso, que é o cumprimento dos tempos, né? Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas eram de bronze, que devorava, fazia pedaços. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e outro que subia diante do qual caía 3. Diante do chifre que estava nos olhos e a sua boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que o dos seus companheiros. E eu estava, e eis que olhava este chifre e fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Apocalipse vai falar sobre isso também. Apocalipse 13:7. Até que veio o ancião e fez justiça dos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Apocalipse 24. Então, ele disse, o 4º animal será um 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. 10 chifres corresponde a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, né? Então você tá vendo aqui, né, um conluio de reis, né? Então você consegue imaginar hoje isso aqui, né?
É muito mais fácil a gente imaginar, né, como continentes, né, aglomerados de reinos, de povos. Temos aqui, por exemplo, né, ele falando aqui do que iria acontecer, a briga entre, né, esses reinados, né, a disputa pelo poder, tudo isso ele fala aqui. Profetizará palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos, a lei, os santos lhe serão entregues nas suas mãos por esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui nós estamos vendo, né, a questão das semanas de Daniel, né, que se compara muito àquilo que nós vimos lá no livro de Apocalipse. Aqui nós não temos tempo para destrinchar aqui este Apocalipse do Antigo Testamento, que é esse livro de Daniel, e principalmente esta visão aqui, né? Porque no capítulo 8, nós vamos ver a visão sobre o carneiro e um bode. Então, né, você está vendo que há uma construção desde o início do livro de Daniel a respeito dessas visões, né, de reinos que teria o seu apogeu, seria abatido por outros. Então, ele fala de tempos e reinos. No ano 3º do reinado de Belsazar, Daniel, tive uma visão depois daquela que tive no princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me que eu, na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava o carneiro, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que o bode vinha da direção toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele. Feriu e lhe quebrou 2 chifres. Pois não havia força do carneiro para resistir, e o bode lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira na sua força e quebrou-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para 4 ventos do sul. Cresceu até atingir o exército do céu. E alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e ele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue, o sacrifício diário, por causa da transgressão, e deitou sobre a terra a verdade, e que fez prosperou. Depois ouvi o santo que falava, e disse outro santo aquela palavra: até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora, visão a qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhã. Santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido essa visão, procurei entendê-la, e eis que me apresentou diante de uma aparência de homem. Eu ouvi a voz do homem, por entre as margens do rio, né, que ele estava lá, Ulai, pois bem, o qual gritou e disse: Gabriel dará a entender esta visão. Veio, pois, para perto da onde eu estava, e ao chegar,
Fiquei amedrontado, prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falara ele comigo quando caí sem sentido, o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos tempos da ira, porque esta visão se refere a um tempo determinado do fim. Aquele carneiro de 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo, rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Por ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar deles. Significava que 4 reinos se levantavam deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando prevaricadores acabaram, levantar-se um rei feroz, catadura, especialista em intriga. Grande é o seu poder, mas não pela sua força causará estupenda destruição. Prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá poderosos e o povo santo, né? Então, ele está falando aqui dessa sucessão de reinados, que eu já mencionei lá qual era a sucessão de cada um deles. A visão de tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci. Tive enfermo alguns dias, então me levantei, tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. E aí vem a oração de Daniel pelo povo. Olha que coisa linda. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem já dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel aqui, analisando os livros, inclusive do profeta Jeremias, como ele disse, Jeremias colocou isso no capítulo 25, 11, 29 e 10, ele fala sobre isso. E Daniel começa, a contabilizar esse tempo. Voltei o rosto ao Senhor para buscar em oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: Senhor Deus, grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado, cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, não demos ouvido aos teus servos profetas. Então ele começa a se colocar na brecha em oração, pedindo perdão a Deus pelo pecado do seu povo, da sua nação. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, toda a terra por onde tens lançado, por causa da sua transgressão que cometeram contra ti, Ó Senhor, a nós pertence corar de vergonha os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor pertence a misericórdia, o perdão, pois nós temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do nosso Deus para andarmos nas suas leis que deu por intermédio dos seus servos profeta. Então ele vai relatando aqui, ele fala: sim, Israel transgrediu a tua lei, desviou-se, não obedeceu a tua voz, e por isso as maldições caíram sobre nós. Ele confirmou as suas palavras e falou contra nós, contra os nossos juízes que julgavam. Como está escrito na lei do Moisés,
todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do nosso Deus para nos converter da nossa iniquidade e nos ampliarmos a tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer-me a nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a tua voz. Então ele tem esse momento diante de Deus de confessar o pecado, né? Isso é tão importante, gente, esse se colocar na brecha, né? Muitas vezes não foi diretamente você, mas foi a sua descendência. Então detecte isso e se coloque na brecha, orando pela sua família, orando pela sua nação, pelo seu estado, pela sua cidade, como Daniel aqui nos ensina a fazer. Agora, pois, Deus ouve a oração do teu servo, as súplicas, e sobre o teu santuário faze resplandecer o teu rosto de amor, ó Senhor. Inclina os teus ouvidos, abre os teus olhos para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome. Ó Senhor, ouve, perdoa, ó Senhor, atende-nos, age, não te retardes por amor a ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor pelo monte do meu santo Deus. Falava eu e digo, ainda em oração, quando um homem, Gabriel, que tinha observado a minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado e considera, pois, as coisas e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre toda santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido do príncipe. 7 semanas e 72 semanas. As praças circunvalações reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 72 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação, determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá a assolação até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E amanhã nós vamos continuar com uma outra visão que Daniel tem lá no Rio Tigre. Deixa eu orar para você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti a nossa vida e pedimos ao Senhor que nos dê discernimento sobre o tempo atual que estamos vivendo e nos ajuda a estarmos junto a Ti, rendidos ao Senhor. Queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, um coração, Senhor, disposto a te obedecer. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.